andando. É muito perto mesmo. E aí eu falei assim, vou te mandar o endereço. E eu mandei muito zoado. E aí nisso eu tava no Hinge de novo. Everybody, mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou fazer uma aqui fala sobre os meus dates aqui nos Estados Unidos. Eu peguei uma maquiagem de inspiração e eu vou tentar reproduzi-la, lembrando que eu não sou maquiadora, que não tenho técnica de maquiagem nem nada. A maquiagem que eu sei fazer é bem, bem básica, então esse vídeo pode dar muito ruim, mas também pode dar muito bom. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu vou mostrar pra vocês qual é a maquiagem, né, que eu vou tentar reproduzir. Eu vou colocar ela aqui do lado. Gente, tô muito nervosa porque eu acho que vai ficar horrível. Mas é só pelo entretenimento de vocês. E eu vou tentar reproduzi-la. Eu achei ela no Pinterest, então eu não sei o nome da modelo, não sei o nome do maquiador, e sinto muito por isso. Eu queria deixar, mas se eu achar, eu vou colocar aqui na edição. E eu já fiz um skincare na minha cara, né? Vou deixar o vídeo da minha skincare. Normalmente a skincare que eu faço é lavar meu rosto com um sabonete específico, né? Que é o sabonete pra minha pele. E eu costumo passar um protetor de... Não é exatamente um protetor de sol, né? Um protetor solar, esqueci a palavra. Tem protetor solar, mas é um creme composto, sabe? Que eu costumo passar depois que eu lavo o meu rosto. E eu vou colocar esse aqui, gente, então vai ficar um mico. Porque eu não tenho nenhum outro tipo de acessório pra colocar no meu cabelo, sabe? Eu não tenho nada de blogueira, porque como eu falei, eu não sou maquiadora nem nada, né? E não deem risada de mim. Aí eu vou colocar esse arquinho aqui, ó, que eu usei no Halloween passado, só pro meu cabelo não ficar na minha cara. E o que eu ia falar? Aí eu já passei aquele creme que tem protetor solar, né? E ele também é um hidratante. E eu costumo passar esse hidratante aqui também, ó, da Nivea, que é muito bom. Eu uso ele sempre. E aí eu vou começar a falar dos meus dates, né? Eu cheguei em Nova Jersey em dezembro de 2022, me perdi um pouco. E aí, quando foi mais ou menos em fevereiro, sabe? Comecinho de fevereiro, eu falei assim, quer saber? Vou baixar aplicativo de namoro pra fazer amizade, sabe? No começo eu não tinha intuito de ir em date pra arrumar namorado, nem nada disso. Eu queria mesmo era conhecer gente nova, sabe? Gente daqui mesmo, nativo, né? Ou não, mas eu queria conhecer gente nova, esse era o propósito. E aí, eu baixei o aplicativo. E lá onde eu morava, né, que era na Carolina do Sul, South Carolina, baixei o aplicativo lá logo quando eu cheguei, tipo, umas 3 semanas depois que eu cheguei. E aí eu não curti muito as fotos das pessoas, eu não curti muitas coisas, né? Eu baixei o Bumble. Esse aplicativo, ele é você que manda mensagem pros caras, né, pra quem você se interessar. Ele não é tipo os outros aplicativos que eu tenho aqui que
Normalmente as pessoas me mandam uma mensagem, lá você que tem que tomar a iniciativa. E aí eu não gostei muito do aplicativo e desinstalei. Falei, não, pra que eu vou usar esse aplicativo? Não fica a vibe dele. E aí eu vou usar esse primer aqui, eu sempre uso ele antes, mas também dá pra usar ele depois. E ele é muito bom. Eu comprei ele na Marshalls, eu paguei $6. E aí eu baixei o app, não curti, eu desinstalei. Falei, não gostei da vibe desse aplicativo. Vou desinstalar, e desinstalei. Aí nisso, quando eu vim pra cá, pra New Jersey, né, pra Nova Jersey, eu resolvi baixar de novo o app. Falei, não, vou baixar, já tava quase 2 meses aqui. Eu cheguei em dezembro, eu baixei em fevereiro. E aí eu falei, vou baixar, vou ver o que dá. E eu baixei o OkCupid. Eu vou deixar aqui do lado a frente, né, do aplicativo. Esse aplicativo eu já baixei uma vez no Brasil. Quando eu era... Nossa, gente, eu baixei ele há muito tempo no Brasil. Quando eu comecei a aprender inglês, acho que foi 2019. Acho que foi 2019. Eu baixei ele e aí eu conversava, jogava conversa fora com as pessoas lá. E eu achei, esse aplicativo não é ruim, vou baixar. Aí eu baixei, eu lembrei que eu tinha baixado ele no Brasil e baixei ele aqui. Nisso que eu baixei ele aqui, eu comecei a conversar com as pessoas, né? E aí nisso, um menino tailandês me mandou mensagem falando, hi. Aí eu respondi, né? Hi. Hi Lorena. Hi, how are you? Okay, how was the week? It was good. Aí ele falou assim, você é nova por aqui, que não sei o quê. Aí eu falei pra ele que eu era nova, né, nos Estados Unidos, porque eu coloquei algo mais ou menos assim, tipo, eu sou nova por aqui. E aí a gente foi conversando, ele mandou hi, eu respondi hi, a gente foi conversando. E aí nisso, logo depois que a gente começou a conversar, ele me pediu pra me seguir no Instagram. Eu falei, por que não, né? E aí eu fui e deixei ele me seguir no Instagram. Eu falei, não, pode me seguir, passei meu Instagram. E assim, eu tenho agora um pouco de receio de passar meu Instagram, né? Mas eu ainda continuo passando, porque eu não aprendo. E aí eu passei meu Instagram e a gente começou a se falar lá pelo Instagram. E aí ele falou pra mim que ele sabia algumas coisas do Brasil, porque ele teve uma colega na faculdade que era brasileira e ele tinha um amigo brasileiro. E aí ele sabia umas coisas do Brasil. E ele também é louco por futebol, então ele sabia muita coisa de futebol brasileiro. Conhecia muitos jogadores. E aí eu falei, legal, a gente foi conversando assim. Aí nisso, chegou o aniversário do meu menino, ele falou assim, o que você vai fazer amanhã? E o aniversário do meu menino foi sábado, e aí no domingo ele me mandou uma mensagem. Ele mandou essa mensagem pra mim no sábado, eu falei que não tava pensando em fazer nada. Aí ele falou assim, se você quiser a gente pode fazer alguma coisa amanhã. Só que eu sou muito assim, tipo, eu achei o aplicativo pra conhecer gente, só que eu não tava esperando, tipo, conhecer alguém pra ir me levar num date, sabe? Eu não tava esperando por isso. Isso pra mim já foi o ápice, assim. Não queria isso. Eu queria só conhecer gente. E aí ele foi e falou isso pra mim. Eu tô usando esse corretivo da NYX. Gente, eu vou falando as coisas que eu tô usando, porque eu não sei fazer maquia e fala. Meu primeiro maquia e fala. E aí a gente foi. Ele mandou mensagem pra mim, eu falei que iria. Gente, eu sou muito assim, de lua, sabe? Se eu quiser ir, eu vou. Se eu não quiser ir, eu simplesmente falo, olha, eu não quero ir. E isso é muito ruim, mas isso é muito bom. E aí ele mandou essa mensagem, falando se eu queria ir no date com ele. Eu tava sem fazer nada, eu falei, vou, me dá 1 hora que eu vou. E aí ele falou, tá bom. Aí nisso, quando passou 1 hora certinho, eu mandei assim, tô pronta. Aí ele falou assim, tá. E onde você mora, tipo? Eu sei que você mora na cidade e tal, mas assim, exatamente, né? E aí, gente, tem uma CVS aqui perto da minha casa, tipo, 3 minutos andando. É muito perto mesmo. E aí eu falei assim, vou te mandar o endereço. E eu mandei o endereço da CVS. E aí ele me mandou assim, você mora na CVS? Tem que ser engraçadinho, né? E eu falei, você é muito engraçado. E aí ele falou assim, tá bom, me dá 30 minutos que eu tô aí, tipo, porque ele morava um pouco afastado de mim, né? E aí eu falei, tá. Aí eu me arrumei, né? Fui pra CVS. Fiquei esperando ele, Vou usar essa paleta aqui, porque eu acho que o marrom dela, né, é quase esse marrom.
Mas se bem que eu tenho outra paleta. Eu tenho muita maquiagem, o problema é que eu não uso, né? E aí eu falei, tá bom, vou esperar lá na CVS. E é isso. Quando ele mandou que tava chegando, eu fui pra CVS. Fiquei lá esperando ele lá dentro, porque tava bem frio. Fevereiro é muito frio aqui. E aí esse dia foi o mesmo dia que a Rihanna cantou no Super Bowl, né? Vem o plot aí, eu vou contar pra vocês. Eu vou usar outra mesmo, porque essa daqui tem marrom, mas é um marrom bem clarinho. Se bem que eu acho que o marrom dela do início é um pouco clarinho, mas eu não tenho certeza. O marrom dela parece ser mais claro no início, mas eu não tenho nenhum que seja parecido. Eu vou ver aqui o que é mais parecido, né? E ela tem um marrom fosco, né, no início. Marrom escuro fosco. Aí eu acho que o que vai ficar mais parecido é esse aqui, ó, que eu tenho, ó. Mas ele não é claro. Esse aqui, dá pra ver? Mas ele não é claro. E aí eu vou ver aqui o que eu vou fazer, gente. Porque eu não tava contando por não ter o marrom. Mas enfim, como é só uma inspiração, eu vou usar esse. E aí eu vejo. Como eu tava falando, aí ele falou pra mim esperar um pouquinho, que ele tava vindo. E aí eu fui pra CVS, né? Fiquei esperando ele lá. Falei, vou esperar ele aqui já na CVS. E tá bom. Aí eu cheguei na CVS, fiquei lá esperando ele. Eu adoro ir na CVS comprar um suquinho que tem da Tropicana. E aí eu entrei, comprei um suquinho da Tropicana e fiquei lá esperando ele tomando meu suco. E em fevereiro aqui é muito frio. E aí eu tava bem agasalhada, né? Tava de minha calça, tava de bota e tudo mais. E aí eu fiquei esperando o abençoado lá. Aí nisso ele me mandou uma mensagem no Instagram, falando, eu tô aqui, meu carro é branco, e assim assado. E aí eu fiquei esperando o carro dele, fiquei procurando o carro dele. E aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga, né, com a minha localização, como eu falei no outro vídeo. Se você não viu o meu vídeo de Get Married With Me pra um date, eu explico lá que todos os dates que eu vou, eu mando as localizações pra minha amiga em tempo real. E aí eu falei pra ela, olha, qualquer movimento brusco meu, tipo, de ir pro meio do nada, pode ligar pra polícia. E ela deu risada. Mas era meu primeiro date, eu tava assustada. E mencionei isso pra ela falou que ia fazer. E aí nisso, ele chegou. E aí eu entrei no carro. E aí ele falou, não sei o que. A CVS é muito perto dessa casa. E aí eu falei, sim, é muito perto da minha casa. Aí, legal, o que você quer fazer? Que a gente não sabia nem o que iria fazer. Eu falei, não sei. Aonde você costuma ir aqui perto? Aí ele, eu não costumo vir muito pra cá, mas quando eu venho, eu vou muito pra Fort Lee. Fort Lee é uma cidade aqui em Nova Jersey que ela é asiática. Tipo, ela não é uma cidade asiática, mas ela tem muita coisa asiática. E aí, lá tem restaurante coreano, tem comida tailandesa, mas lá predominantemente é muita coisa mais coreana, tailandesa, chinesa, asiática em si. E aí ele falou, quando eu venho pra cá, eu costumo... Gente, meu fone caiu. Quando eu venho pra cá, eu costumo ir pra Fort Lee. Você conhece algum restaurante lá? E eu só tinha ido pra lá uma vez, que foi quando eu cheguei aqui no dia seguinte que eu cheguei, eu fui num karaokê lá em Fort Lee. E aí eu falei, gente, acho que ficou muito escuro. Muito escuro, muito mais escuro do que eu devo. Mas vou dar um jeito. E aí eu cheguei... a gente foi pra Fort Lee, pro restaurante coreano. Lá a gente pode ir lá no restaurante coreano, uma comida de lá é gostosa, eu já fui uma vez. E a gente pode ir lá, você vai gostar. E aí eu falei, tá bom. E eu moro muito perto de Fort Lee. E aí a gente foi, a gente chegou lá em Fort Lee, tava tudo vazio, né, porque como eu falei, era Super Bowl. E ainda era Super Bowl que a Rihanna cantou, então assim, os lugares estavam bem vazios. E eu tava muito ansiosa pra ver o Super Bowl, mas assim, como eu não tenho na minha televisão, eu falei, que se dane, né? Eu não tenho na minha TV, eu não vou assistir de qualquer forma, então eu vou nesse date. E aí eu fui. E aí a gente entrou no restaurante coreano, só tinha gente, as mesinhas ó, bonitinhas. E aí o rapaz vai atender a gente, um rapaz bem apessoado, bem bonito, por sinal. Enfim, e aí ele vai atender a gente, super simpático. Ele falou que quando ele tinha ido lá, ele tinha pedido uma comida, um prato chamado army. Eu lembro de tudo, gente, eu tenho uma excelente memória. Que era como se fosse uma sopa com noodles, né, dentro. E
tinha uns pedaços de porco. Eu falei que eu não comia carne de porco. Aí ele falou que não tinha problema. E aí a gente comeu e tudo mais. E aí pediu uma garrafa de soju. E eu acho que foi minha primeira vez tomando soju de sabor, sabe? Porque o soju que eu tinha tomado era só o soju de original. E eu falei, eu nunca tomei soju de sabor. Aí ele falou, eu acho melhor do que o original, porque o original é muito forte. E aí eu falei, tá bom. Aí eu tomei o soju uma garrafinha de soju com ele. E a gente ficou conversando sobre o Brasil, eu fiquei ensinando umas coisas pra ele em português. Ele sabia algumas coisas mais ou menos, porque ele havia estudado espanhol por um tempo. Então ele sabia algumas coisas, algumas palavras, né, de espanhol, que era igual em português, porque ele tem um amigo que é brasileiro. Ele era um querido, tá, gente? Só pra contextualizar. Um querido mesmo. E aí a gente começou a se falar, ele falando pra mim, contando coisa engraçada, né, que já falou que era introvertido, mas ele era muito engraçado. Que não sei o que, e a gente conversando, conversa vai, conversa vem. Aí a gente pediu mais uma garrafinha de soju. Aí tomamos mais uma garrafinha. Aí conversando. Nisso, a gente pediu acho que mais uma. Acho que a gente tomou 3, se não me engano, garrafinha, sozinho. E ele tinha me falado que ele não bebia, não era acostumado a beber. Eu também falei que não era acostumada a beber, porque eu não sou realmente. Eu vou passar esse marrom mais escuro, porque eu vejo que ela tem um esfumado mais escuro. Gente, essa maquiagem vai ficar horrível. Eu tô sentindo. Eu tô olhando pra cá por conta do espelho. E aí, a gente começou a conversar assim, né? A gente já estava meio levemente alterado. Eu não tava bêbada, mas eu tava feliz. Que é o meu primeiro estágio. Quando eu sei que eu tô ficando bêbada, que é ficar feliz, muito feliz. E aí eu já tava nesse estágio, né, da felicidade. E aí ele também já tava meio alegrinho. Aí já começou a pegar na minha mão. Aí eu assim, soltou minha mão. E aí a gente começou meio que um flatzinho. Aí eu tava bebendo uma tacinha, uma água, pra não ficar bêbada. Aí nisso eu fui no banheiro, né, mandei mensagem pra minha amiga. E ele também tinha ido no banheiro. Aí eu falei assim pra minha amiga, amiga, eu acho que eu tô bêbada. E quando eu cheguei aqui, eu não bebia nada, tipo, nada de nada. Eu ainda não bebo muito, mas não bebia nada de nada. E aí ela falou assim, amiga, mas você não bebe. E aí eu falei, eu sei, mas eu acho que eu tô bêbada. Aí ela falou, meu Deus, e agora? Aí eu dei risada, eu falei, mas vai ficar tudo bem. Aí eu voltei pra mesa. Nisso que eu voltei pra mesa, a gente abriu o celular. E aí ela já tinha cantado. E aí ela anunciou que tava grávida. Não sei se vocês lembram, né? No Super Bowl que ela cantou, ela anunciou a segunda gravidez dela. E aí eu parei, né? Por um tempo e fiquei assim, ó. Olhando pra direção do menino, sabe? Pro banco do lado. E ele assim, olhando pra mim. E eu olhando pra direção, assim, parada. Estacionada. E ele olhando pra mim. Aí eu comecei a falar em inglês e fazer contas nos dedos. Aí eu fazia assim, how? Her baby is almost 1 year old. Aí ele olhava pra mim e fazia assim. Aí ele, excuse me? Are you talking to me? E eu sou estranha, eu faço muito isso, eu falo muito sozinha. Mas só que, tipo assim, eu não catei que eu tava com a pessoa, sabe? E eu comecei a falar sozinha. Bem sozinha mesmo, bem mundinho da lua, bem o que eu faço naturalmente. E aí eu falei, não, que eu tava fazendo as contas de quantos anos o filho da Rihanna tem. Aí ele, tá bom, ok. E eu rindo, desesperada, gente, eu tava com muita vergonha. E fazendo a conta no dedo, tipo, de quando o filho da Rihanna nasceu até o tempo que ela anunciou a gravidez do outro filho. E o menino assim, pasmo, assustado. E aí, a gente terminou de comer. Aí ele falou assim, vamos, que não sei o quê.
Aí nisso a gente já tava um pouco mais próximo, porque quando a gente foi, tipo assim, ele não tinha nem chegado perto de mim. Aí quando a gente saiu do restaurante, não, ele já tava, tipo, por exemplo, segurando aqui no meu ombrinho e fazendo coisas mais próximas, né? Como se eu realmente tivesse com ele. Eu tô esfumando o... Gente, eu não sei se tô fazendo certo, mas não tem certo ou errado, tá? Só tem um resultado, só estamos todos em busca de um resultado decente pra minha cara. Se vai acontecer, Deus saberá, porque eu não sei. Só que eu tô achando, eu sempre acho esse lado do meu olho mais bonito que esse. Se vocês concordam, respiram. É isso. E aí, foi isso. A gente saiu, foi pro carro, porque ele ia me levar pra casa, né? A gente já tinha comido, já tinha conversado muito. E foi isso. Vou limpar aqui com o pincelzinho limpo, porque tá bem sujinho. A gente parou na CVS e tava chovendo um pouco. Aí ele falou assim, tem certeza que não quer que eu te leve até essa casa? E eu não passo, né, o endereço da minha família pra ninguém. A não ser que seja minha amiga e, tipo assim, depois de um tempo de amizade. E aí eu falei, tipo, não, pode deixar, eu vou sozinha, eu vou andando e tudo mais. Aí nisso, eu fui dar tchau pra ele. E quando eu fui dar tchau pra ele, a gente se beijou, né? Vamos ao assunto. E ele me deu um beijo, tipo, parecia muito um beijo de brasileira, sabe? Não parecia um beijo de uma pessoa de outro país. E eu assim, gostei. E aí a gente ficou se beijando um tempinho. Aí nisso, ele falou assim, vamos sentar aqui no banco de trás. E quando eu fui sentar no banco de trás, eu fui entrar no carro dele e eu vi uma sujeira, tipo, garrafa de água no chão, uns negócios assim. Aí eu fiz assim, do you live in your car? Aí ele, no, I need to clean. Aí eu, ok. Gente, mas eu sou muito bocuda, sabe? Eu não fecho minha boca um segundo. Pra que eu fui perguntar se o cara morava no carro dele? Aí ele ficou assim, olhando pra minha cara, tipo, que menina babaca. Mas eu vi que ele levou numa boa, mas eu fiquei pensando depois, né? Porque eu não consigo, no momento que eu tô fazendo as coisas, eu não consigo ter a percepção de aquilo pode ser ruim. Claro que eu penso muito antes de falar, mas no momento, pra mim, não foi um ponto que eu achei, poxa, que menina sem noção, sabe? Mas depois que eu fui vendo as coisas aos poucos, aí eu fui vendo, caraca, que menina idiota, que sem noção. E esse foi o fim da nossa história de amor. Aí ele falou que tinha gostado muito de mim, que a gente ia marcar um segundo date, a gente conversa de vez em quando, isso já tem 1 ano e nunca mais a gente marcou nada juntos. Ilumina muito com dourado, né, na maquiagem dela. Eu vou iluminar com esse iluminador dourado que eu tenho. Por que não foca? Acho que é porque eu coloquei na cinematográfica. Eu coloquei na cinematográfica. Gente, eu dei uma limpada porque tava muito zoado. E aí, nisso, eu tava no Hinge de novo. Isso já foi em agosto, eu acho. Foi em agosto. E aí, eu falei assim, próxima pessoa que me convidar pra um date, eu vou. Né? Pra ver se eu ainda tava na vontade de ir. E aí, eu fui eu conheci esse menino no Hinge. Ele era... Gente, todas as minhas experiências de dates aqui nesse país foram com meninos asiáticos, tá? Só pra ter um contexto, pra vocês entenderem. Porque eu sou meio Maria Hashi. E aí, eu encontrei esse menino no Hinge. E aí ele falou, vamos sair, vamos no date. Só que aí, na semana que ele me chamou, eu fiquei doente. Minhas crianças ficou gripada. E eu peguei. Aí eu falei, eu tô meio gripada, ele me desejou melhoras e tudo mais. E aí a gente continuou conversando no aplicativo. E é aquele negócio que eu falei pra vocês, que as pessoas não se aprofundam muito nas conversas pra ter assunto no encontro. E como eu fiquei doente, ele teve que mais ou menos se aprofundar na conversa comigo, se ele quisesse ir no encontro comigo, né? Porque como que ele ia manter o contato se ele não queria se aprofundar. Aí ele me perguntou o que eu gostava de fazer. O que eu gostava de ouvir, né? O que você gosta de ouvir? Aí eu falei, eu gosto de ouvir K-pop e pop, que é o que eu gosto de ouvir.
Aí ele falou assim, você gosta de K-pop? Aí eu falei, gosto. Aí ele falou assim, você sabia que eu sou coreano, né, tudo, que eu sou de uma família coreana e tudo mais. E aí ele falou assim, qual é o seu grupo favorito de K-pop? E aí eu falei, BTS. Menina, esse menino pistolou. Ele falou assim, nossa, você gosta do BTS? E aí eu falei, sim, eu gosto deles e tudo mais. Eles são o meu grupo favorito atualmente. E aí ele falou assim, as fãs do BTS têm sua reputação. Eu fiquei assim... Aí eu fiz, oxente! Como assim, você tá querendo dizer? Aí ele falou assim, já vou te avisando de antemão que eu não sou uma pessoa fã de K-pop. E a gente não... Caso a gente tenha alguma coisa, não vai ser um namoro ou algo assim, tipo coreano, sabe? Tipo de dorama e tipo de... que as empresas coreanas vendem. E eu fiquei assim, quem disse eu quero te namorar? Xixelento. Fiquei brava, né? Porque quem esse menino pensa que ele é? Claro que ele foi tipo assim, muito direto e reto, mas ele foi super educado comigo. Ele não falou em momento algum com grosseria, mas eu já fiquei assim, quem é você na fila do pão, né? Mandei a letra pra ele, falei, não é porque eu gosto do BTS que eu quero namorar o BTS. Ou não é porque eu assisto dorama que... Se bem que eu quero namorar o BTS, mas enfim. Falei, não é porque eu assisto dorama, algo assim, que eu vou querer que você seja um personagem de dorama. Eu sou realista, entendo a realidade, eu não sou idiota. De achar que eu vou, por exemplo, encontrar um Vincenzo na vida, sabe? E aí ele falou assim, não, só tô te deixando a par. Eu falei, eu entendo. Mas eu achei que você me subjugou, porque você não me conhece e já tá falando que eu vou querer um personagem de dorama pra namorar. E aí ele, me equivoquei, me desculpa, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela falou, se você ainda quiser sair comigo, me desculpa, ficou pedindo desculpa. Falei, tá bom, né, vamos ver o que esse menino tem pra oferecer. E no momento eu não estava querendo nada quando eu saí com ele. Não estava querendo nada de nada. Não tinha pretensão nenhuma. E eu digo isso na maior naturalidade, porque era verdade. E aí... ele falou que conhecia uma cafeteria que era perto da minha casa e era realmente, tipo, na esquina da minha casa. Praticamente, do lado da CVS. E se eu queria ir lá com ele. E aí eu falei, queria. Gente, essa maquiagem vai ficar horrível. Só pra vocês terem uma noção. E aí eu falei, queria, e a gente foi. Aí quando chegou o dia de ir, eu melhorei, né, e a gente foi. E aí, quando chegou o dia de ir, ele tinha marcado comigo 5 horas. Não, ele tinha marcado comigo 4 horas. E aí, quando foi umas 4 horas que eu tava aqui em casa, ele mandou assim, I'll be there 5. Ele colocou assim, I'll be there 5. E aí, eu entendi que ele ia estar lá às 5. O que vocês entenderiam? Eu entendi isso. I'll be there 5. Porque se ele falasse I'll be there in 5, eu ia entender que ele estaria lá em 5 minutos, né? Só que não colocou nem minutos, nem in. E eu falei, que idiota, tipo, tá aí marcando o horário agora. E eu fiquei assim. Aí eu falei, tá bom, né? Aqui do lado de casa não tô nem aí. E aí eu falei, e aí eu tava me arrumando e falei, quer saber? Vou enrolar o máximo, né? Já que ele falou que vai estar lá só de 5 horas. Aí fiquei enrolando, conversando com a minha irmã no FaceTime, nem aí pra vida. E aí ele me mandou uma mensagem, já estou aqui. E eu fiquei assim, aqui aonde? Ó, vou usar esse BB Cream, que eu não uso base nem nada. Mas eu tenho esse BB Cream, eu vou usar. Ele é muito bom, é aquele que ele fica assim verdinho e depois você decora a sua pele. Ai, gente, não tá saindo aqui, olha. E aí... foi isso. Ele... aí ele mandou, estou aqui, né? Aí eu falei, aqui onde, né? Aí eu falei, mas você não falou pra gente se encontrar às 5? Aí ele falou, não. Eu falei que estaria aí em 5 minutos. Aí eu falei, então relê sua mensagem, porque não tá escrito isso.
Não falei assim, grossa, né? Mas falei com uma já direta, porque... Falei, me desculpa, então, entendi que você falou que estaria aí às 5. Aí ele falou assim, não. Eu falei que estaria aí em 5. Aí eu falei, é porque você não colocou. Aí ele falou, me desculpa, foi minha culpa, eu não coloquei o in e nem os minutos, né? E aí eu falei, verdade. Cheguei lá na cafeteria, né, que é aqui do lado de casa. E aí a gente começou a conversar, ele era muito gente boa. Apesar do episódio sobre K-pop e tudo mais, ele era uma pessoa muito gente boa. Só que ele percebeu uma coisa, que eu sou uma boa ouvinte. E aí, galera, ele começou a me contar os problemas dele. Claro que no começo ele perguntou muito sobre mim. Só que aí, como ele percebeu que eu ouvia ele e prestava atenção no que ele tava falando, ele... Ó, que esponjinha suja, que vergonha. Enfim, ele começou a me contar sobre a vida dele, sobre os problemas dele, sobre as coisas dele. E eu assim, legal. E aí a gente terminou o café, né, o chá, né, que a gente tava tomando chá. Eu mostrei algumas coisas do Brasil pra eles. Nossa, eles adoram ver coisas do Brasil. E aí ele começou a me contar sobre a família dele, que era uma família rígida, que ele morava com os pais, ele tinha acho que 20 e poucos anos, 24, 25 anos. E ano passado eu tinha 23, né, que eu fiz 24 esse ano. E aí a gente começou a conversar, ele começou a contar tudo, e eu assim, legal, amigo. Aí eu vim muito, né, porque eu não consigo interromper as pessoas, isso é um mal que eu tenho também, minha psicóloga sempre fala disso, que eu tenho que começar, tipo, cortar, mas eu me sinto mal cortando as pessoas. E aí eu comecei a ouvir, aí ele sugeriu, isso era verão, né? E aí ele sugeriu da gente ir pro parque que tem, que eu amo ir naquele parque. Eu amo ir naquele parque, amo muito. Eu falei, vamos, eu adoro aquele parque e tudo mais. E aí a gente foi pro parque, nisso que a gente foi pro parque. Ele continuou falando das coisas, né, que ele tava procurando, tava indo aí há um tempo. E aí ele começou a falar que queria casar antes dos 30. E eu assim, se ele tem 24, 25, que eu não lembro agora. Primeiro date, tá falando que quer casar antes dos 30. Nessa época eu tava muito assustada com o rap dele, sabe? E aí eu fiquei, acho que alguém aqui é emocionado. E aí a gente começou a conversar, continuou conversando, né, por um tempo lá no parque, tava um dia muito bonito. Ele me dando total me ouvindo, eu ouvindo ele, vice-versa, ele falando mais que eu, com certeza. E aí a gente resolveu ir embora. Ele falou que ia me deixar de volta na cafeteria, porque, como eu já falei, eu não dou meu endereço pra esses caras. E eu falei que tava bom, agradeci, agradeci pelo date, né, que eu sempre faço isso. Ele agradeceu de volta, falou que teve uma boa conversa comigo, que foi uma tarde muito agradável. De nada. E aí ele foi me levar de volta, né, na cafeteria. Até que em cada vídeo passado, de passar blush e vem aí a chinelada. Peraí, gente. Tem muito uma questão de concentração. Resumindo, um lado ficou mais chinelado que o outro. Então eu vou ter que arrumar. E o blush que eu uso é esse blush aqui, ó. Paleta com essas cores. Eu comprei quando eu cheguei aqui, então eu não sei que marca é. Mas eu comprei pela Amazon. E aí me levou de volta pra cafeteria, eu voltei pra cafeteria. E foi isso. Aí, esse menino começou a conversar comigo pelo... Eu passei meu número pra ele, né? E aí a gente começou a conversar pela mensagem, né, de texto. Que aqui eles mandam muito mensagem de texto. E eu já tava crente que talvez eu não iria no segundo date com ele. Letícia, mas por que você fala isso? Porque, gente, eu não gostei muito da vibe dele. Claro, eu adorei a vibe dele como amigo. Mas como algo mais que amigo, eu não conseguiria, sabe? Porque... Vou passar esse pó aqui da Estée Lauder. Só pra selar. Como mais que amigo, eu não conseguiria. Porque eu não curto muito gente que fica contando muito sobre problema o tempo inteiro, sabe? Não é muito a minha vibe. E eu achei ele muito precisando mais de um psicólogo do que uma namorada.
Do jeitinho que o Caps gosta, né? Aquele ditado.